Há sim um ensinamento de Paulo de Tarso que faz com que a gente consiga combater a pobreza e realmente conseguir viver na riqueza. Para aqueles que não sabem, Paulo de Tarso foi, eu acredito que o principal divulgador da Boa Nova. Mas também muitas pessoas não sabem que não era para ter sido Paulo de Tarso o grande mártir, mas sim Estevão. Estevão era o único que conhecia um pouco mais aprofundadamente os ensinamentos de Jesus e conseguia falar mesmo diante de toda a pressão dos judeus. Mas, infelizmente, ele foi morto apedrejado pelos próprios judeus, que não queriam que a lei judaica fosse excluída, fosse eliminada. Então, ele foi apedrejado. Mas depois de ter sido convertido na estrada de Damasco, Paulo de Tarso, que era Saulo de Tarso, e passou a ser Paulo de Tarso depois de sua conversão, ainda assim o espírito de Estevão passou a ser um dos mentores de Paulo de Tarso, durante toda a sua trajetória de divulgação da Boa Nova, inspirando ele em muita sabedoria para que ele conseguisse também vencer as dificuldades que encontrava no caminho. Mas o ensinamento de hoje de Paulo de Tarso, nós vamos ter um entendimento que vai mudar a nossa vida. Simplesmente vai mudar. Paulo de Tarso, ele fala que é para nós não nos deixarmos vencer pelo mal, mas vencer o mal com o bem. Para que a gente entenda profundamente esse ensinamento, reflita um pouco. Na nossa mente, ela não cabe dois tipos de pensamentos ao mesmo tempo. Não há essa possibilidade. Só cabe um pensamento, seja ele negativo ou seja ele positivo. Os dois não entram ao mesmo tempo na nossa mente. Então, com isso, só cabe um tipo de pensamento. É como se fosse a energia elétrica. A energia elétrica, tanto positivo como negativo, eles não se unem. Quando se encostam, dá o curto-circuito. Da mesma forma é conosco. Na nossa mente não cabe dois tipos de pensamentos, negativo e positivo. E para que a gente consiga entender também o porquê a gente está vivendo o que estamos vivendo, estamos passando pelo que estamos passando, é justamente nesse tipo de ensinamento que eu acabei de falar, de entendimento que não cabe dois tipos de pensamento na nossa mente, estamos vivendo aquilo que nós estamos dando atenção. Tudo aquilo que estamos dando atenção é o que está se materializando em nossa vida. É o que está se manifestando, porque estamos dando atenção àquilo. É o que os físicos modernos, físicos que estudam quanto de energia, eles nos afirmam que nada existe até que seja observado. Quando nós observamos determinada coisa, ela se manifesta em nossa vida. É como eu falei no primeiro vídeo, o espírito está pronto, mas o corpo físico é fraco, a carne é fraca. Ensinamento esse deixado por Jesus. Nossos resultados é simplesmente aquilo que estamos dando atenção. Estamos colapsando uma realidade por dar atenção a ela. E isso é uma comprovação científica, não é nada abstrato e místico que foge da nossa consciência. Isso é comprovação científica. Para que a gente entenda também como combater a pobreza e habitar na riqueza, existe a lei da polaridade. Para tudo na vida existe um positivo e um negativo. Para tudo para que a gente entenda o que está fora, a gente precisa estar dentro de alguma coisa. Para que a gente saiba o que é o alto, a gente precisa entender que a gente está embaixo. Para que a gente seja feliz, precisamos entender que está habitando a tristeza. Para que a gente tenha paz de espírito, precisamos saber que nós estamos nervosos. Então, para a vida, tudo existe um positivo e um negativo. Para tudo. Os próprios elétrons,
aliás, o próprio átomo, ele representa isso perfeitamente. No núcleo, num átomo, circulam nele energias negativas, que é o dos elétrons. No seu núcleo tem os prótons, energia positiva, aliás, e tem os nêutrons. Todos eles nos mostram a realidade como que é, negativa e positiva. Então, na nossa vida está simplesmente materializado aquilo que estamos dando atenção. E sabendo que para tudo na vida há um positivo e um negativo, nesse ensinamento de Paulo de Tarso, ele fala para a gente combater o mal com o bem. O que é que você está vivendo neste exato momento? Está triste, angustioso e depressivo? Isso é porque você está dando atenção a um fato ocorrido no passado e com isso está manifestando em você. Está lamentando o passado e está esquecendo de ver o contrário disso, que é o que Paulo de Tarso nos fala. Nós não vamos combater o mal alimentando o mal. Tem até uma música do Legião Urbana, de Renato Russo, que ele fala que toda dor vem do desejo de não sentir dor. Interessante. Quando a gente, eu não posso sentir dor, eu não quero estar triste, eu não quero isso, eu não quero aquilo de negativo, mas só o fato de não querer, para o nosso inconsciente não existe o não. Tudo para ele é uma afirmação. Então nisso a gente está materializando isso na nossa vida. Renato Russo foi perfeito nessa música. E se eu não me engano, o nome da música é Quando o Sol Bater na Janela do Seu Quarto. Na frase, no trecho, ele fala até com uma certa, vamos dizer assim, coloca uma ênfase de raiva. Que ele fala, tudo é dor. E toda dor vem do desejo de não sentir dor. Olha que ensinamento precioso. Saiba que, como eu disse, para todo negativo há um positivo. Se eu estou em estado depressivo e eu quero viver as benesses da vida, o que é contrário ao que eu estou dando atenção? É isso que temos que começar a dar atenção. Como eu disse, na nossa mente não cabe dois tipos de pensamento negativo e positivo. Só apenas um. E é aquilo que eu vou dar atenção que vai se manifestar. Paulo de Tarso nos deixou um ensinamento preciosíssimo para que a gente possa viver na prosperidade. Agora, para combater a pobreza, o que é contrário à pobreza se não a riqueza? Jesus nos fala da grande lei, que é tudo que a gente quiser que as pessoas nos façam, nós devemos fazer a elas. Eu já falei no vídeo anterior, vou voltar a enfatizar aqui, que o próprio São Francisco de Assis, em sua oração, nos deixa uma pérola para a gente viver a riqueza, para viver a prosperidade, para viver tudo isso em abundância. No finalzinho da sua oração ele fala, é dando que se recebe. Como Jesus disse que estamos aqui para servir uns aos outros, não da forma dogmática religiosa que interpretaram equivocadamente as religiões, mas estamos aqui para servirmos, dando, como disse São Francisco de Assis, para que a gente possa receber. Nós não vamos receber riqueza sem ofertar algo para as pessoas, porque assim estamos ajudando uns aos outros, estamos servindo uns aos outros. Vou dar um exemplo aqui que vai ser, de uma forma, vai cair na consciência de forma de entendimento muito grande. Por exemplo, num determinado lugar, há uma certa escassez de, vamos dizer, de pão. O pão francês do nosso dia a dia. Não tem, a pessoa tem que ir muito longe para ir poder comprar o pão francês. Alguma pessoa que tiver essa visão, o que ela vai fazer? Aqui está precisando desse tipo de serviço, desse alimento que as pessoas estão indo muito longe buscar. Ela se forma, faz um curso, tem uma formação, se qualifica para aquilo, então ela monta um negócio, uma mini padaria, e é aí que ela oferta, ela dá para poder receber.
Houve uma necessidade naquela região que precisava. Tinha uma dor daquela região, desculpa. Houve uma dor daquela região. E ela, identificando essa dor, ofereceu para que as pessoas resolvessem essa dor. E com isso, ela vai receber por estar dando. Primeiro ela deu, depois ela recebeu. Isso é servir uns aos outros, como disse Jesus. Claro que há uma grande dimensão nisso, mas eu estou dando exemplo para ver o porquê nós não estamos vivendo a riqueza, e sim a pobreza. Porque não estamos ofertando algo de valor para que as pessoas nos valorizem. É justamente o ensinamento de Paulo de Tarso. Só vamos combater a pobreza que há em nós quando ofertarmos algo para as pessoas para que as pessoas nos tragam de volta. Nós não vamos habitar na riqueza sem ofertar algo de valor para as pessoas. E é justamente aí que a gente consegue viver na riqueza, combatendo a pobreza através da riqueza. Saiba que tudo na nossa vida, absolutamente tudo, é o que nós estamos dando atenção. Quando damos atenção ao noticiário negativo e ficamos focados naquilo, nas lamentações, porque isso, porque aquilo, nós estamos valorizando isso. Estamos deixando de ver o lado contrário a isso, pela lei da polaridade. E com isso não estamos gerando riqueza para as pessoas para que elas nos gerem riquezas. Não estamos levando valor para as pessoas para que elas nos valorizem. Não estamos servindo as pessoas para que elas nos sirvam. Esse é o verdadeiro propósito do ensinamento de Paulo de Tarso, o grande divulgador da Boa Nova. Precisamos combater o mal com o bem. Como eu disse, pela lei da polaridade. Como eu disse, pela própria oração de São Francisco de Assis. É dando que se recebe. Deus, ele não permite desequilíbrio. Quando temos algo de valor que ofertamos para as pessoas, na necessidade das pessoas, ela irá nos valorizar por isso. Deus não permite desequilíbrio. Para Deus está tudo em equilíbrio, tudo em perfeita ordem. Se nós temos muito valor, nós receberemos muito valor. Se temos pouco valor, recebemos pouco valor. Eu disse um segredo, uma chave, que se vocês conseguirem entender, vocês vão destrancar a mente aprisionada. Vou dar a dica novamente. Descubram uma dor nas pessoas e que essa dor seja grande. Dê a solução para que você seja valorizado por isso. Você está combatendo o mal com o bem. E isso não tem nada a ver com religião, como sempre pregamos aqui no canal. Não é uma questão de religião. Você não precisou ficar de joelhos para que isso se tornasse matéria na sua vida. Que a riqueza e a prosperidade se manifestassem na sua vida. Você não precisa disso. Você não precisa se humilhar para Deus para isso. Porque Deus não permite desequilíbrio, é somente isso. Não foi à toa que Jesus disse que tudo que nós queremos que as pessoas nos façam, assim devemos fazer a elas. Justamente Jesus quis dizer, porque Deus não permite desequilíbrio. Saiba que só iremos combater o mal com o bem. Só iremos combater a tristeza com a felicidade. Só estaremos do lado de fora se estivermos do lado de dentro. Só estaremos num alto se estivermos num baixo. Pela lei da polaridade, para todo negativo há um positivo. E nós iremos habitar naquele que dermos atenção. E só teremos a riqueza ofertando uma solução para as pessoas. E isso seremos valorizados por isso. Esse é o grande ensinamento que devemos ter para a nossa vida. Levar
algo de bom. Quer dizer, combatendo o mal, combatendo uma tristeza, combatendo uma necessidade, com uma solução. E com isso, a riqueza, a prosperidade em abundância fará parte de nós. Porque estamos trocando valores. Pela lei da vida, estamos trocando valores. Estamos servindo uns aos outros. Porque somos interdependentes. É simples assim. Na verdade, os ensinamentos do Mestre de Nazaré são muito simples. Mas pelo fato das religiões terem interpretado de forma equivocada, elas ensinam de forma errada, acreditando que tem algo de dogma nos ensinamentos de Jesus, por terem interpretado de forma errada. Não estou falando que as religiões estão erradas, só estão pregando de forma equivocada porque entenderam de forma equivocada. Eu não sou contra as religiões de forma alguma. Eu também gosto das missas dominicais. Só que tem coisas que eu não dou tanta atenção. Quando começo a falar de sofrimento, de dor, de Jesus pregado numa cruz que traz, de certa forma, ao nosso inconsciente um sentimento de dor, de sofrimento, isso eu evito dar atenção. Eu dou atenção à prosperidade em abundância, que é o que Jesus nos prometeu em seu Evangelho, quando disse: eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Conseguiram compreender o verdadeiro propósito desse ensinamento de Paulo de Tarso? Você vai ser rico quando você combater a pobreza, olhando o outro lado da pobreza. Se você conseguiu entender, para que as pessoas também vivam a abundância, saiam dessa pobreza, você precisa se especializar em algo e, com isso, ofertar para essas pessoas. E elas te valorizarão por isso, você terá riqueza em você, dando a riqueza para as pessoas. Esse é o verdadeiro propósito do ensinamento de Paulo de Tarso, que foge dos dogmas religiosos e faz abrir a nossa mente para que a gente tenha um novo entendimento. Aqui nós realizamos uma tradução diferente dos ensinamentos do Mestre, para que a gente consiga dar um novo andamento para a nossa vida. Se os dogmas religiosos ainda não realizaram na sua vida aquilo que você espera, então você precisa sim ver o que eu estou falando, o que nós estamos apresentando aqui. Faça isso e reflita. Se os dogmas religiosos de sofrimento, de dor, de humilhação ainda não trouxeram os resultados que você está esperando para a sua vida, você precisa agir de uma forma diferente. Eu te faço esse convite, faça isso que eu estou te falando. E você vai ver se você não terá os resultados. Fazendo como São Francisco de Assis disse, dando para receber. Valorizando, prestando atenção no que disse Renato Russo. Porque toda dor ela só vem do desejo de não sentir dor. Se você não quer dor, não olhe para a dor. Olhe para a cura. Olhe para a solução. Busque a solução. Busque mentalmente viver aquilo que você quer viver. Que é o que damos atenção que colapsa a função de ondas. E do invisível vem para o visível. Que é o que Jesus nos disse também. Tudo aquilo que está em culto será manifesto. Vocês entendem que os ensinamentos de Jesus não têm nada a ver com dogmas religiosos, mas sim para que possamos ter a vida e a vida em abundância, em prosperidade. Com isso, venham terminar esse vídeo falando que somos a própria criação. E fiquem todos na paz de Deus.